Olá, pessoas, tudo bom? Eu tô bem e eu espero que você esteja bem também. Muito prazer, eu me chamo Larissa Baraúna e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência fazendo progressiva em casa. Será que vale a pena? Será que vale a pena você ter todo esse processo feito em casa? Se você quer descobrir se realmente vale a pena, vem comigo nesse vídeo. Hoje em dia, ainda existe muita dúvida sobre fazer progressiva em casa. Vale a pena? Dá certo? Você consegue ter realmente um bom resultado? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas para vocês. Antes de começarmos, deixa seu like aí no começo desse vídeo para tu não esquecer, mulher, porque eu aposto que tu vai gostar muito desse vídeo. E se você for novo por aqui ou nova, não esquece de se inscrever no canal também. Fez isso? Então vamos lá. Eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram, né? Porque eu sempre compartilho a minha rotina lá, mostro os produtos que eu uso, mostro o meu processo de progressiva em casa, né? Gente, faz anos que eu aliso meu cabelo, faz mais de 10 anos que eu uso o meu cabelo alisado, né? Eu acho que muito mais do que isso, né? E assim, gente, sobre progressiva, né? Vale realmente a pena você fazer uma progressiva em casa, ter ali o investimento no produto e fazer esse processo em casa? Eu tenho certa propriedade para falar para vocês se realmente vale você alisar o seu cabelo em casa, né? Porque, gente, eu já me decepcionei muito com os salões, né? Na época que eu decidi fazer o meu alisamento em casa, né? Que eu decidi alisar o meu cabelo em casa sozinha. Eu tinha passado por inúmeras decepções de salões, tá? Não tô generalizando, não tô falando mal dos salões, tô falando a minha experiência, tá bom, gente? A minha visão foi decepcionada em relação aos salões aqui da minha cidade que eu ia fazer o cabelo, né? Naquela época que eu alisava o meu cabelo, eu era muito novinha quando eu comecei a alisar, né? E eu alisava o meu cabelo em salões, né? E assim, gente, vamos lá. Eu gastava bastante, né? A progressiva que a maioria usava tinha formol, continha formol, que naquela época não tinha essa questão de existir progressiva ácidas, orgânicas, a maioria era com formol. O meu cabelo, gente, sempre quando eu fazia, né, ele quebrava, porque era com formol, né? Então, o meu cabelo não aguentava esse tipo de progressiva, né, que era muito forte para o meu tipo de cabelo. Eu sempre sofria com corte químico, né? Eu ia fazer o meu cabelo e algumas semanas depois meu cabelo se partia todo. Então, eu vim adquirindo essa como é que eu digo? Essa má experiência com os salões, associando isso aos salões em si, né? Então, chegou um tempo que eu falei, não, eu não vou mais alisar meu cabelo no salão. Chegou um tempo que eu até nem queria alisar mais o meu cabelo, que foi na época até que eu entrei na minha primeira transição, que eu tentei, mas eu não consegui, depois entrei de novo, e aí eu desisti de novo. E aí, depois dessa minha última transição que eu tentei fazer, que eu realmente decidi que queria o meu cabelo alisado, depois de tantos anos alisando em salões, né? E aí, gente, eu decidi alisar o meu cabelo sozinha em casa. Eu comecei a pesquisar vários produtos, né, pra poder alisar o meu cabelo. Então, eu já tenho um tempão aí alisando ele em casa, né, e hoje eu vou dar o meu veredito pra vocês. Gente, alisar o cabelo em casa, fazer progressiva sozinha, não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas imaginam. Inclusive, é algo muito prático, né, pelo menos pra mim é algo prático e econômico. Tem muita gente que fala, mas eu vou ter que gastar no produto. Tá, você vai gastar no produto, mas esse produto vai render várias aplicações, entende? No salão, gente, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, em torno de 150 a 300 reais cada retoque, dependendo do cabelo e da profissional, tá? O último valor de retoque que eu recebi para fazer o retoque do meu cabelo com o meu produto era 300 reais. Então, assim, gente, varia muito de cidade para cidade, de profissional para profissional, mas aqui na minha cidade é em torno desse valor. Eu retoco meu cabelo a cada 45 dias, porque a minha raiz aqui na frente, ela cresce mais rápido, né? Não que seja mais rápido, mas ela é mais cacheada, então aparenta mais rápido a raiz alta. Então, eu sempre optava por fazer o retoque a cada 45 dias. Então, imagina eu fazendo a cada 45 dias no salão. 150, 200, 300 reais a cada 45 dias. Pra mim, é um valor que não dá, né? Não compensa. Então, quando você compra um produto, a progressiva que eu uso no meu cabelo, ela tem várias ofertas e promoções aí durante o mês. Então, às vezes eu consigo comprar numa promoção muito boa. E essa mesma progressiva vai render bastante, né? Então, com ela eu consigo fazer várias aplicações. Então, pra mim é muito mais econômico. E vocês vão questionar, mas pode fazer com uma chapinha comum? Não, gente, se você quer ter um bom resultado fazendo progressiva em casa, precisa ter sim uma chapinha profissional. Aí você vai lá e pensa, meu Deus, mas a chapinha profissional é muito cara.
Gente, é um investimento. Você precisa ter uma chapinha profissional se você quer um resultado profissional. Só que, gente, quando eu comecei a fazer minha progressiva em casa, eu não tinha uma chapinha profissional. Eu comprei uma chapinha, eu vi muitas recomendações aqui no YouTube, inclusive eu já falei dessa chapinha pra vocês, né, que é a Titano Blue da Britânia. Ela é um quebra-galho danado, ela não é totalmente de titânio, mas ela é revestida as placas dela, né. Então eu comprei, sabe quanto que ela foi, gente? Cento e pouquinho. Não passou de R$ 130 essa chapinha. E ela alisava muito o meu cabelo. Então, assim, gente, é você saber procurar bem também o que você precisa, né? Depois eu investi numa chapinha profissional mesmo, que foi super acessível também. Ela foi em torno de 190, né? Em comparação à maioria das marcas aí hoje no mercado, que é 300, 400 reais, ela foi muito em conta. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre ela, indico ela aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha. Então, gente, eu vejo que é muito mais econômico, né? Mesmo que você precise ali de uma chapinha profissional, porque o que você precisa é uma chapinha, tá? O secador, ele é um complemento a mais, mas o que vai alisar realmente teu cabelo é a chapinha. Então, é o principal que você precisa, é o produto e a chapinha. Você procurando na internet, indicações, você vai conseguir encontrar produtos bons e acessíveis para você fazer sua progressiva em casa. O primeiro ponto em relação à minha experiência com progressiva em casa é a economia. O segundo ponto, gente, que é o que? A praticidade em relação a dias que você quer fazer o retoque do seu cabelo. Porque, por exemplo, quando você faz retoque em salões, você tem que ver dias disponíveis, horários disponíveis e tem que se deslocar da sua casa até esse local. Às vezes o local que você quer fazer é longe, você precisa gastar com passagem, né, até lá, enfim. Pra mim, é praticidade fazer em casa, porque eu estou na minha casa. Eu faço a hora que eu quero, termino a hora que eu quero, entendeu, gente? Então, assim, como eu, no meu caso, retoco a cada 45 dias. Deu ali o tempinho da minha raiz tá alta, minha raiz tá alta, eu já vou retocar, vou ali e retoco, acabou. Se fosse nesse salão, eu ia ter que marcar dia, horário, às vezes você tem um compromisso, surge um compromisso ali, você precisa fazer o retoque da sua raiz, mas o salão não tem horário. E agora? Você vai ter que tacar a chapinha nesse cabelo e rezar pra essa raiz não estufar, né? Então, assim, você tendo essa praticidade de fazer em casa, é muito mais prático, é muito mais tranquilo você fazer em casa, pelo menos na minha opinião e experiência. Fora, gente, que hoje existem inúmeras progressivas no mercado que são acessíveis, que são boas e que você pode garantir, né, para poder fazer os seus retoques em casa. E o bom é que rende. O terceiro ponto é esse, o produto ele vai render não só uma aplicação, mas vai render várias. Às vezes você compra um produto, vamos supor, esse produto é o valor do retoque que eu pago no salão. Mas você vai pagar esse valor uma vez. Não é cada retoque, é uma vez, porque esse produto vai render vários retoques, entende? Então, além de ser econômico, você também tem ali um produto que vai render várias vezes. Então, pra mim, é uma experiência maravilhosa. Claro que essa experiência também tem os seus contras, né? Como o processo de fazer a progressiva em si, né? Que é um processo muito cansativo, requer muita técnica, né? E também muita força de vontade. Porque pensa num bicho cansativo, mulher, é muito cansativo. Mas vale a pena, gente. Claro que, né, nem sempre a gente vai conseguir aquele resultado perfeito, maravilhoso. Mas o que eu gosto sempre de falar é que o liso perfeito não é aquele liso lambido sem nenhuma ondulação. É um liso saudável, né? E quando você começa a fazer sua progressiva sozinho em casa, as primeiras aplicações pode ter ali algumas ondulações, às vezes pela quantidade de chapinha que você não passou, né, que seria o ideal você passar. Às vezes alguma mecha na parte de trás que você não conseguiu ver direito. Mas pra mim tudo isso, gente, vale a pena, tá? Porque eu consigo ter praticamente um liso, né, quase praticamente natural, que muita gente me para na rua e pergunta, nossa, seu liso seu cabelo é natural, você parece uma índia. Ai, gente, eu fico muito feliz quando alguém fala isso comigo, porque eu me sinto assim mais diva, né? Mas você consegue ter um bom resultado fazendo em casa. E claro que no começo você pode ter ali algumas ondulações, dependendo também do produto que você usa, da forma que você faz a chapinha, do produto da sua chapinha, né? Porque precisa ser, como eu falei pra vocês, de profissional pra poder ter um bom resultado. Pra mim vale muito a pena, porque eu consigo ter sim um bom resultado em casa. Inclusive tem vídeo de retoque aqui no canal, onde vocês veem o meu passo a passo completo, como eu faço a minha progressiva em casa. Caso você queira testar aí, né, fazer na sua casa, ver se você vai conseguir. Porque realmente é um processo cansativo, sim. Mas vale muito a pena pela economia que você tem e pela praticidade também. Então é isso, essa é a minha experiência utilizando progressiva em casa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. E se você gostou dele, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal também. Beijinhos, até o próximo. Tchau!